Fala galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Marcos Daniel de Filosofia, mais uma vez aqui com vocês nesse projeto Estuda Aí. Vocês podem acessar todas essas aulas de maneira bastante flexível, só que eu queria pedir para vocês hoje uma atenção especial para essa aula. Por que uma atenção especial? Porque ela é mais criteriosa, né? Vocês sabem que a gente está falando de áreas da filosofia. E a área mais criteriosa, da filosofia é a que iremos trabalhar hoje, chamada epistemologia, né, ou teoria do conhecimento. Então, né, esse é o tema da nossa aula, né? Percebem que nas aulas passadas falamos ali sobre duas áreas da filosofia. Hoje nós vamos falar especificamente dessa, né, pelo rigor que ela pede. Então, iremos nos basear sobre o texto do Elliot Sober, né? É um texto que é um texto, na verdade, grande, e eu fiz aqui um resumo, né? O maior resumo possível para que vocês consigam compreender, né, o geralzão dessa obra dele. E aí, quando a gente fala de epistemologia, logo surge uma pergunta, né, que é a principal pergunta. O que é o conhecimento? E aqui ele vai tentar, né, se debruçar a respeito dessa pergunta. No cotidiano, falamos de conhecimento, falamos de crenças, né, e de crenças que estão fortemente apoiadas por dados e dizemos que elas têm justificação ou que estão bem fundamentadas. Isso aí a gente já sabe, né? Por exemplo, a gente assiste um jornal. A gente sabe que aquelas informações que são passadas são bem fundamentadas, né? Elas têm uma boa justificação. E a epistemologia é justamente a parte da filosofia que tenta entender esses conceitos de justificação, de fundamentação, né, de conhecimento. É disso que a gente vai falar hoje, ok? Vamos lá. Alguns filósofos epistemólogos, né, que se debruçam sobre essa área, concordam que possamos adquirir conhecimento. Alguns dizem, bom, o homem pode adquirir conhecimento. Só que tem outros filósofos que dizem, o homem não pode conseguir conhecimento. Por exemplo, esses filósofos eles são mais céticos, né? Só que, em termos epistemológicos, eles dizem que as nossas crenças, elas não têm justificação racional, né? E esses filósofos, eles defendem um certo ceticismo filosófico, uma vez que eles afirmam que o homem não pode não pode ter conhecimento. E um filósofo cético em relação a isso da antiguidade, por exemplo, é o Sócrates, né? Aquela frase, só sei que nada sei, ele reconhecia a própria ignorância, é muito difícil ao homem chegar às verdades absolutas e tal, é um trabalho que se faz em conjunto, etc. Então, só como exemplo, mas esse filósofo aqui, essa é uma discussão mais contemporânea, mais moderna, ok? E aí a gente tem que tornar claro aqui o que é o conhecimento, né? E o nosso textinho vai dizer que ele tem 3 tipos de sentidos, né? O conhecimento tem 3 tipos de sentidos. Só que só um vai nos interessar aqui na nossa discussão de hoje. Então, ele vai aqui colocar pra gente 3 tipos de afirmações a partir de um sujeito. Esse sujeito a gente pode chamar ele de S, né? S de sujeito. Então vamos lá. S sabe andar de bicicleta. Essa é a primeira afirmação. S conhece o presidente dos Estados Unidos. E a terceira é que S sabe que a Serra da Estrela fica em Portugal. Então nós temos 3 tipos de conhecimento aqui. Só que o que vai nos interessar é o terceiro, porque ele é o único conhecimento chamado conhecimento proposicional, né? E qual seriam esses outros 2 tipos de conhecimento? Vamos lá. Percebam que aqui o nosso texto diz o seguinte, percebam que o objeto do verbo 3 é uma proposição, uma coisa que é verdadeira ou falsa. Então vamos lá. A Serra da Estrela fica em Portugal. Essa é a proposição que pode ser verdadeira. Por quê? A Serra da Estrela poderia ficar, sei lá, na Índia. Então, ela pode ser uma afirmação, verdadeira ou falsa.
Então, ela é um tipo de conhecimento proposicional, ou seja, a Serra da Estrela fica em Portugal. E S sabe disso. S sabe que essa proposição é verdadeira. E vocês percebem que as frases 1 e 2 não têm essa mesma estrutura. Então, que tipo de conhecimento são eles? Ele vai dizer que esse tipo de conhecimento exemplificado naquela primeira afirmação, ele chama de conhecimento por aptidões, que significa dizer que se sabe fazer alguma coisa. O que significa eu dizer que eu sei andar de bicicleta? O que significa dizer que eu sei dirigir um carro? E isso tem pouco a ver com conhecimento proposicional. Por quê? Como assim? Uma pessoa, ela pode saber andar de bicicleta com 5 anos, com 10, sei lá. Só que para isso ela não precisa ter nenhum tipo de ela não precisa saber nenhum tipo de proposição a respeito desse fato de andar de bicicleta. É um tipo de conhecimento por aptidão, que você adquire ali na prática. Você tem uma aptidão ali para andar de bicicleta e você adquire esse tipo de conhecimento. Ele não é um conhecimento verdadeiro ou falso, né? Nessa medida que ele se diferencia desse conhecimento proposicional, ok? E o contrário pode acontecer. Uma pessoa ela pode ter muito conhecimento proposicional acerca de um assunto, no caso aqui, trazendo a bicicleta. Eu posso saber que para andar de bicicleta eu preciso me equilibrar, eu preciso pedalar, eu preciso apertar o freio. E isso é um tipo de conhecimento proposicional, porque ele pode ser verdadeiro ou falso. E, da mesma forma, eu posso não ter esse tipo de conhecimento por aptidão. Eu posso subir numa bicicleta e cair para o lado. Entenderam? E aqui ele dá um exemplo da pintura, né? Eu posso ter um conhecimento proposicional acerca de pinturas, por exemplo, e não ter qualquer conhecimento por aptidão a respeito disso. Eu posso ser um erudito a respeito das artes, mas eu não consigo fazer um desenho, né? Então eu não tenho conhecimento por aptidão. Perceberam a diferença? Já aquela frase, 2, né? Aquela segunda frase, que S conhece o presidente dos Estados Unidos, também não é um conhecimento proposicional, né? Não é uma proposição que ele conhece uma pessoa, que é o quê? O presidente dos Estados Unidos. O mesmo aconteceria se disséssemos que S conhece Lisboa, ou conhece o Rio de Janeiro, ou conhece o Maranhão. Uma frase como S conhece o presidente dos Estados Unidos, diz que S está ou esteve na presença de uma pessoa, na presença de um lugar, na presença de alguma coisa. Por isso, esse tipo de conhecimento é o conhecimento por contato, né? Aquele conhecimento por contato, que você está em um lugar, você conhece algum lugar, você conhece alguma coisa. É o conhecimento por contato. Não é o conhecimento proposicional, ok? Continuando aqui, galera. Agora, a partir daqui, né, a gente vai, esse slide é para nos direcionar a investigações especificamente sobre os tipos de conhecimento proposicional. Quando a gente se referir a conhecimento a partir de agora, a gente está se referindo ao conhecimento proposicional. E aí, galerinha, o autor, ele nos coloca aqui algumas condições necessárias e suficientes para a gente adquirir o conhecimento, né? Existem coisas que são necessárias, existem coisas que são suficientes para a gente adquirir o conhecimento. Aí ele pega aqui a questão da definição de um termo. Então, a gente vai considerar agora a definição de solteiro, né? Para qualquer para qualquer pessoa, essa pessoa ela só é solteira se e somente se, né? Que é uma definição que ele está propondo. Se é um adulto, se é homem, né? Até porque se fosse solteira não seria homem, e é um não casado, não é casado, né? Então ele está fazendo uma definição. Vamos fazer aqui uma definição do que é solteiro. Uma pessoa que é solteira, ela tem que se encaixar aqui nessas definições. Tem que ser um adulto, tem que ser um homem e ele não pode ser casado. Vamos continuar. Usamos apenas esta definição de solteiro como um exemplo de uma proposta de definição. Então, a gente já está aqui falando sobre proposta de definição.
E vai dizer também que uma definição, ela é uma generalização. Ela não é uma especificação, ela é uma generalização. Nessa definição de solteiro, a gente fez duas afirmações. A primeira é a de que, se o indivíduo ele tem aquelas características 1, 2 e 3, se ele é homem, adulto e não é casado, então ele é um solteiro. E ele também afirmou o seguinte, se o indivíduo é solteiro, ele tem aquelas 3 características. Perceberam? Ok, vamos lá. O que seria aqui, então, uma boa definição? Uma boa definição, ela especifica as condições suficientes e necessárias para qualquer conceito que a gente quer definir, né? Então, percebam, né, que para a gente adquirir um tipo de conhecimento é preciso uma boa definição a respeito daquilo que se está conhecendo. Então, tem 2 tipos de erros com que a gente pode cometer quando a gente faz uma definição. Ou uma definição ela pode ser abrangente demais, muito abrangente, ou ela pode ser muito restritiva. Então, a definição de alguma coisa ela pode envolver tantas coisas que acaba escapando do seu objetivo. Ou ela pode ser tão restrita que aquilo que a caracteriza pode acabar ficando de fora, né? Então, continuando. Aí ele vai dizer o seguinte, que existem 2 requisitos, olha só, 2 requisitos para o conhecimento, que é crença e verdade. Bom, mas como assim, professor? Crença e verdade são requisitos para o conhecimento? Como assim? Basta eu crer? Né? Não é apenas isso. Vamos lá. Essas 2 ideias, elas fazem, né, parte do conceito de conhecimento. Então, perceba que pegamos o conceito da palavra solteiro, agora estamos pegando aqui o conceito da palavra conhecimento. E essas 2 ideias de crença e verdade fazem parte desse conceito. Então, agora vamos nos debruçar a respeito disso. Se S sabe que P, que uma proposição é verdadeira, então tem que acreditar em P. Se eu sei que a luz aqui nesse estúdio está ligada, eu tenho que acreditar nisso. Se essa luz estiver ligada e eu não acreditar que ela está ligada, eu tenho conhecimento? E aí, o que vocês acham? Vamos continuar aqui. Se S sabe que P, então P tem que ser verdadeira. Olha só. Então, se eu sei que essa luz está ligada, então é verdade que essa luz tem que estar ligada. O conhecimento, como a gente falou, ele requer tanto crença quanto verdade. Então vamos começar aqui pela segunda ideia. As pessoas dizem que as pessoas às vezes dizem que sabem coisas que mais tarde se revelam falsas. Mas isto não é saber das coisas que são falsas. Então eu tenho um tipo de conhecimento. Eu tenho um conhecimento verdadeiro. Aí depois eu me deparo, na verdade não é verdade isso. Na verdade é uma falsidade. Então eu não tinha conhecimento. Eu pensava que eu tinha conhecimento disso. Entenderam a diferença? Então, eu pensava que essas coisas eram de fato, mas na verdade elas não são. Elas são falsas. Eu pensava que eu tinha conhecimento, mas eu não tenho. Compreenderam? Vamos continuar. Então, aqui ele destaca que o conhecimento tem um lado subjetivo e um lado objetivo. E o que seria isso? Né? Essas 2 coisas são fundamentais. Olha só, aqui é muito interessante, bastante atenção. Se uma pessoa acredita ou não que a Serra da Estrela está a 2.000 metros acima do nível do mar, é uma questão objetiva. Tu pode acreditar nisso ou não. Mas, se a montanha tem realmente essa propriedade, ela já é uma questão objetiva, não depende de você acreditar ou não. O conhecimento, ele requer, como eu falei para vocês, tanto o elemento da subjetividade quanto da objetividade. Ou seja, vamos aprofundar nisso. Para que S conheça uma proposição, essa proposição ela tem que ser verdadeira. E o sujeito, ele tem que acreditar que ela é verdadeira. Vocês lembram que eu falei, por exemplo, a luz aqui está ligada. Para eu saber que essa luz está ligada, eu tenho que acreditar que ela está ligada. Mas eu não tenho só que acreditar que ela está ligada.
ela tem também que estar de fato ligada. Tem que haver essa correspondência, ok? Prosseguindo. Aí, minha gente, a gente vai para um terceiro requisito. Vocês lembram que eu falei de crença e falei de verdade. É necessário que eu acredite em alguma coisa, uma proposição, e essa proposição seja verdadeira, para eu de fato ter conhecimento, ok? Se eu não acredito em uma coisa verdadeira, eu não tenho conhecimento. E se eu acredito em uma coisa falsa, eu não tenho conhecimento. Eu preciso acreditar e essa coisa ser verdade, ok? Pois vamos lá. Aqui ele traz uma situação muito interessante. Pensemos num indivíduo chamado Clyde, né? Um indivíduo chamado Clyde, que acredita na história, olha só, que acredita na história do dia do porco do campo. Olha só, ele acredita numa história chamada a história, né, do dia do porco do campo. Esse indivíduo, Clyde, ele pensa o seguinte, que se o porco do campo vira sua própria sombra, olha só, se esse porco do campo vira sua própria sombra, a primavera virá mais tarde. Então ele tem uma crença. Ele acredita no dia do porco do campo. Nesse dia o porco do campo passa pela sombra dele. E aí isso significa que a primavera ela vem mais tarde. Suponha-se que Clyde põe este princípio idiota, né? Claro, né? Não tem nada a ver uma relação de um porco passar na minha sombra e a primavera vir depois. Mas, se ele acredita nisso, se ele acredita que esse porco do campo passar na sombra dele, né? E de fato isso acontecer, de fato a primavera vir depois, o que vai acontecer? Ele tem informações ali que fazem pensar que a primavera vem mais tarde. Então, poxa, se eu tenho uma crença nisso, e de fato aconteceu, esse porco passou na minha sombra, e a primavera veio mais tarde, ele tem uma crença, né? Ele tem uma crença para acreditar nisso. Ou seja, ele acreditou e é verdade. Então, ele tem conhecimento a respeito disso? Segundo aquela definição, sim, né? Aí aqui nós temos um terceiro requisito, que é o requisito da justificação. Então vamos lá. Suponha-se que Clyde acaba por ter razão a respeito desse fato. Se não existir nenhuma conexão lógica entre o fato de o porco do campo ter visto a sua própria sombra e o fato de a primavera vir mais tarde, então Clyde terá uma crença verdadeira. A primavera vem mais tarde. Mas ele não terá conhecimento, né? Por quê? Porque não é verdade que a primavera veio mais tarde, porque o porco passou por trás dele, né? Continuando. Aí, ele traz aqui uma teoria chamada teoria CJV, crença, verdade e justificação. Essa teoria diz o seguinte, diz que ter conhecimento é a mesma coisa que ter crenças verdadeiras justificadas. Para que qualquer indivíduo S, então vamos lá, para que qualquer indivíduo, para qualquer sujeito e para qualquer proposição, S, ele conhece essa proposição se e somente se S acredita em P, S acredita em uma proposição, essa proposição é verdadeira, né? Tem que ser verdade, e a crença de S em P está justificada, ok? Aí trazemos aqui um contra-exemplo, né? O filósofo matemático britânico Russell refere um relógio muito fiável que está numa praça. Esta manhã, olhas para ele para saber que horas são. Como resultado, ficas ao saber que são 9h55. Ele tem justificação para acreditar nisso, baseado na suposição correta de que o relógio tem sido muito fiável no passado. Mas suponho que o relógio parou há cerca de 24 horas. Apesar dele não saber, né? Aí ele vai ter uma crença verdadeira e justificada que são 9h55. Mas aí ele não sabe
que está na hora correta, né? Então, aqui é um exemplo, né, contra aquela teoria. Ele não sabe que está na hora certa, né? Ele apenas acredita que sim, foi uma coincidência. Ok, pessoal? Então, vimos aqui bastante critérios, né, a respeito do conhecimento. Só que o nosso tempo acabou. Eu queria dizer para vocês que na próxima aula a gente vai continuar, né, falar sobre essas áreas da filosofia. Aquele abraço e até mais!